Olá, eu sou o Brian e essa é a aula de número 26 da Oficina de Desenho de Observação das Oficinas Culturais 2020 da Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha. Oi gente, como 2 vídeos atrás a gente tinha desenhado olhando nossa própria mão, eu aproveitei para nesse falar um pouco de autorretratos e de como dá para usar o nosso próprio rosto assim para treinar. Autorretratos são uma prática bem legal assim, diferente de quando a gente desenha outras pessoas. Nós sabemos melhor assim como a gente está se sentindo, né? Como a gente gostaria de ser desenhado, que estilo combina mais com a gente, com como a gente é. É interessante que o nosso jeito de desenhar, ele próprio, né, já mostra bastante assim, da nossa personalidade. Então acho bem interessante assim, fazer a gente próprio nesse estilo aí que já é bem característico assim, da gente mesmo, já é bem nosso. É claro que é sempre legal praticar também vendo vários outros tipos de rostos, né, diferentes, mas também dá para aproveitar que é bem prático assim, né, desenhar olhando a gente mesmo, só precisa de um espelho e pronto. Também é bem legal que com o tempo isso vai servindo de recordação, assim, tanto de como a gente era na aparência, quanto de como era o nosso estilo de desenho, né? Porque os dois vão sempre mudando assim bastante conforme vão passando os meses e os anos. Como eu digo geralmente, acho legal evitar fazer a partir de fotos, se for possível. Acho mais interessante usar um espelho, porque quanto mais próximo assim da vida real, melhor, né? Foto vai ser uma coisa parada, né? Olhando no espelho é você mesmo que está ali, né? Se mexendo, enfim, se você tem uma sensação diferente assim do que se estivesse olhando uma foto. Mas uma coisa que é importante perceber é que, já que a gente está olhando num espelho, acaba sendo um retrato invertido, né? A não ser que a gente use 2 espelhos, um outro depois para desinverter a imagem, né? Essa coisa de ser invertido dá uma diferença porque o rosto das pessoas não é igualzinho de um lado e de outro, né? Tem sempre alguma diferençazinha assim. Mas o importante mesmo não é tanto assim a aparência exata, mas conseguir mostrar o seu jeito mesmo, né? Além de fazer só o rosto, uma coisa super legal é fazer mais coisas. Talvez você fazendo alguma coisa que você gosta, ou com seu bichinho de estimação, não sei, ou em algum lugar que é importante para você, enfim. É uma coisa que acontece meio automaticamente já, mas quando escolher a pose pro desenho é bem legal pensar assim, em alguma que combine, como eu tinha comentado, né, alguma que combine com você. Eu, por exemplo, como em geral sou mais sério, raramente faço algum desenho de mim mesmo muito sorridente. Assim. Eu comecei fazendo o esboço com lápis azul, né? Acho que é uma cor assim que não... Uma cor bem legal, porque ela não se destaca tanto assim, né, quando se passar o preto por cima. E é uma cor que eu gosto também, então fica legal pelos 2 motivos. É legal fazer o esboço porque dá pra você ter uma noção bem melhor assim de onde vão estar as coisas, né, quando você for fazer o caneta depois. Para as medidas assim do rosto ficarem mais certinhas, acho que é bem útil assim pensar tanto, sei lá, o olho tá mais pro meio ou mais pra parte de cima da cabeça, e sei lá, o nariz é mais longo ou mais curto, assim, sei lá, a distância do nariz da boca, é pensar nessas distâncias assim de um pro outro e também deles dentro da cabeça como um todo, né? Porque às vezes a gente olha em geral e acaba, sei lá, é mais difícil de perceber o que tá errado, né? É bom prestar quando alguma coisa está fora de proporção, assim. É bom tentar ver parte por parte, porque fica mais fácil de ver se ela tá mais de acordo com o que você tá vendo ou não. Às vezes pode ajudar também, sei lá, se você não tem alguma coisa que você acha que não tá muito certa, mas você não sabe direito o que, você pode tapar assim com a mão parte do desenho e ver lá, sei lá, essa parte que eu tô vendo agora tá mais ou menos ok? Ah, tá. Então a parte que eu tô tampando talvez seja que tá com algum problema. E fazer isso até você achar a parte que você não tá gostando muito, né?
Nesse desenho, acho que o olho deveria ter ficado um pouco mais perto da sobrancelha, porque nesse ângulo assim mais abaixado, com o rosto mais para baixo, ele fica... daí o olho acaba ficando mais... a aparência de estar próximo da parte de fora assim da sobrancelha. Mas é o costume de desenhar as pessoas mais de frente. A gente acaba fazendo... acaba seguindo a mesma coisa quando não deveria, depois quando vai fazer coisa em outro ângulo. Até por isso é legal treinar essas coisas. O óculos eu sempre... sei lá, eu tô com a impressão de que eu sempre desenho ele muito... as duas, a parte de cada olho muito separada uma da outra. Essa parte que liga o óculos, que liga uma parte na outra do meio, né? Ela não é tão comprida assim. Mas sem querer eu acabo sempre fazendo... preciso começar a prestar mais atenção nisso, por exemplo. Uma coisa meio ruim de fazer com caneta é que ela não varia a grossura do traço, né? É sempre a mesma grossura. Isso é interessante, deixa as coisas mais interessantes assim quando você tem, por exemplo, você está usando um pincel, porque ele, essa variada assim na grossura do traço dá uma, sei lá, dá uma dinâmica assim pro desenho, dá um estilo mais interessante, deixa mais interessante de ver. Com a caneta é um pouco mais difícil de conseguir isso, porque você teria que ficar traçando várias vezes no mesmo lugar. É um pouco aquela, né, como eu tinha comentado um tempão atrás, de que tem linha que a gente não precisa muito fazer, né? Porque você vê que a parte do queixo eu nem fiz o traço direito, né? Só aproveitei essa parte da barba que segue o mesmo contorno do rosto. E nem fiz um risco mesmo, porque fica mais... porque você vê no rosto não dá pra ver muito o contorno da pele mesmo, né? Só vê os espelhinhos da barba. No desenho a gente sempre tem que fazer umas gambiarras assim quando alguma coisa não sai muito como a gente queria, né? A orelha, por exemplo, eu fiz grande demais. Aí depois eu diminuí e fiz como o cabelo é preto, né? Eu fiz vários riscos aí do cabelo por cima pra disfarçar o risco que tava errado primeiro. Minha roupa é bem interessante assim fazer de observação, porque é uma coisa, pelo menos pra mim, assim, quando eu vou fazer de imaginação, acaba ficando, sei lá, muito igual sempre. Muito, sei lá, simples, de um jeito que não é tão real assim. Eu mesmo preciso treinar mais desenhar de observação assim, roupa, pra começar a ter mais ideias assim quando eu vou fazer de imaginação, né? Porque quando você faz de memória acaba o que você viu fica, quando você faz de observação você acaba pegando aquilo fica na sua memória assim para você pode usar quando você for desenhar de imaginação depois. No cabelo você vê que eu só faço um monte de risco. Eu não, sei lá, acho que pra esses autorretratos que eu faço, acho que fica interessante assim, esse jeito mais bagunçado. Eu acho que combina assim, esse jeito mais bagunçado comigo. Eu tinha deixado a parte de fora, a parte mais longe assim do cabelo toda clara demais, e depois eu fui escurecendo um pouco, porque não fazia sentido ficar toda mais clara, né? Só a parte que tá mais pra direita e a parte bem na borda mesmo, que deveria ficar clara.
tem cinza, né? Só tudo preto. Essa ilusão aí meio de sombreado dá pra fazer fazendo esses traços rápidos aí mesmo. Essas achuras, né? Você faz vários risquinhos no mesmo sentido, próximos um do outro, assim. Quanto mais próximos, mais escuro vai parecer que é, né? E fazendo rápido também ajuda a deixar reto, né? E deixa mais... como a tinta tem que descer, né? Da caneta. Tem que descer pra bolinha aí da caneta esferográfica. Fazendo mais rápido, fica menos tinta, né? Fica menos chance de ter um risco muito escuro. Nesse desenho mesmo teve alguns riscos que ficaram mais... alguns riscos assim soltos que ficaram mais escuros do que deveria. E geralmente riscando rápido é menos risco assim de sair um risco bem preto assim no meio do que deveria ser clarinho. Pra blusa de dentro, você vê que eu fiz vários riscos, fiz meio que uma machura também, né, pra dar essa impressão de uma coisa mais escura, assim, mais quase que um preto. Porque demoraria, sei lá, acaba gastando muito o tempo e a caneta, e nem fica tão legal assim você tentar deixar muito... Não sei, pelo menos eu acho que não ficaria tão legal assim se tentasse deixar muito preto assim essa blusa. Acho que fazendo com as achuras fica mais suave assim, nesse caso. Depende do caso também. Eu poderia ter ficado bastante tempo assim trabalhando, deixando um pouco mais escuras essas sombras e dando uma diferença maior assim do que tá mais claro e mais escuro, né? Mas achei que tava mais ou menos ok desse jeito. Outra coisa útil que tem a ver com autorretrato é que dá pra gente usar nosso rosto mesmo para ajudar a gente a estudar assim como o rosto muda conforme a expressão que a gente faz. Aí dá pra tanto fazer coisas mais elaboradas, né, quanto uns estudos mais rápidos assim, só para entender como as partes do rosto mudam mesmo. Mas nesse caso é preciso notar assim que dependendo da expressão é bem difícil fazer algo que pareça verdadeiro mesmo. Por exemplo, a gente fazer cara de que tá triste, provavelmente não vai ficar igual a nossa expressão de quando a gente tá triste de verdade, né? Então é bom ter um pouco de cuidado. Talvez até mais útil ainda é que você pode aproveitar para estudar como é o rosto em ângulos assim bem diferentes. Como a gente é muito acostumado a ver e desenhar o rosto das pessoas mais ou menos de frente ou de lado, enfim, de perfil, é bem difícil assim, quando a gente precisa desenhar ele de um jeito mais fora do comum. E só praticando que a gente consegue melhorar isso. Aí, um pouco como eu tinha dito antes, você vê que essa expressão meio de grito aí que eu fiz nesse primeiro desenho não fica muito, sei lá, acho que não ficou tão natural assim, não ficou parecendo tão de verdade. Parece uma coisa mais fingida assim. Até porque é fingido, né? Mas, enfim, mas é interessante fazer esses estudos rápidos. Porque você vê que, sei lá, por exemplo, como o nariz fica mais... Parece que é uma coisa que é do mesmo jeito sempre, né? Mas como ele fica mais largo ou mais fino, dependendo de como você mexe a boca, por exemplo. E como a sobrancelha mexe, assim, essas rugazinhas conformando tanto na testa como no meio, como em cima do nariz, né? Porque tem muita coisa assim no rosto que parece que é parado, mas tem bastante relação assim uma com a outra e se mexe bastante assim.
Nesse outro eu fiz o rosto meio de baixo, assim, olhando assim, como se estivesse olhando de baixo. Pra fazer umas poses assim mais diferentes, bem mais extremas, assim, muito de baixo ou muito de cima, aí você vai acabar precisando de usar foto mesmo, né? Porque não tem como você olhar e ao mesmo tempo olhar de um... Enfim, não tem nem como você olhar no espelho, dependendo da pose, né? Aí a gente acaba tendo que usar foto mesmo. É bem interessante, porque é mais raro a gente desenhar coisa assim, né? Mas é, sei lá, é bem interessante e bem útil, assim, saber desenhar essas poses um pouco mais exageradas, assim. É bem difícil também. Eu mesmo deveria praticar mais essas coisas. Mas daqui, esse desenho eu achei que ficou interessante, tá? Foi meio difícil, assim, de olhar no espelho nesse ângulo e desenhar ao mesmo tempo. Mas acho que ficou interessante. O nariz, você vê que como a gente está olhando de baixo, ele parece que é mais curto, né? Porque, enfim, tá vendo que hoje a gente está olhando em perspectiva, né? A boca também, o volume que ela faz é bem diferente de quando a gente está olhando de frente, né? Geralmente aparece mais assim o lábio assim superior. Até me surpreendi um pouco que não ficou aparecendo tanto assim nesse ângulo que eu desenhei. Mas já dá pra ver aqui que fica um pouco mais nítido, assim, de jeito mais diferente. E o lábio assim, inferior fica mais... Sabe, dá pra ver mais partes meio saltadas assim pra fora, né? O queixo ficando um pouco mais quadrado, assim. E a orelha dá a impressão de que ela tá mais pra baixo, né? Mas, sei lá, você vê que são uns desenhos bem rápidos, só pra tentar entender um pouco mais, né, de como é a expressão ou esse ângulo aí do rosto. Não precisa ser um desenho muito bem elaborado. Porque esses estudozinhos que você faz com o seu próprio rosto podem servir quando você for desenhar rosto de outras pessoas, de algum personagem, enfim. Não mais pra você entender mesmo do que servir do que servir como desenho finalizado mesmo. Mais um exercício, sim. Mas então, gente, de atividade eu deixo essas duas sugestões. Ou fazer um autorretrato, ou se não fazer alguns desenhos assim simples de estudo de expressões faciais, assim. Ou do rosto em vários ângulos diferentes. Se eu fazer o autorretrato, acho que seria legal variar um pouco e não fazer ele totalmente diferente. Porque eu vejo que bastante gente faz muita coisa muito diferente ainda. Seria legal variar um pouco isso. Aí, tem algum autorretrato de algum artista conhecido aí que vocês gostem? Se tiver, comentem aí aqui nos comentários ou no grupo de WhatsApp quem é inscrito na oficina. E enfim, é isso por hoje. Até a próxima.